Nessa parte que nós estamos começando agora, de teoria do conhecimento, epistemologia, então nós nos deparamos com a questão do conhecer, né? Podemos aqui começar com os tipos de conhecimento que, digamos, a humanidade conseguiu elaborar até o momento. Ou seja, o chamado conhecimento científico. Há muita discussão sobre isso, né? Em uma área que não é exatamente a epistemologia, mas que está ali na órbita da epistemologia, que é a chamada filosofia da ciência. A questão do conhecimento, né, do conhecimento científico, ela aparece sistematicamente. É um tema de reflexão filosófica há muito tempo. Então, eu vou começar aqui fazendo uma referência ao livro O Conhecimento Científico, de Newton da Costa. Né? O Conhecimento Científico, esse livro aqui é uma obra-prima da filosofia brasileira, né? Filosofia made in Brazil, vamos dizer assim. E nesse livro aqui, da Costa, por exemplo, apresenta uma classificação que não é nada diferente, é uma classificação padrão. Quando nós estamos falando das ciências, nós temos dois níveis. Temos as ciências, digamos, formais, certo? As ciências formais são aquelas que, digamos, têm uma certa independência quanto ao real, e temos, por outro lado, as ciências empíricas, que são aquelas que dependem da realidade, dependem do real. Então, como exemplos de ciências formais, nós poderíamos pensar a matemática e a lógica, né? Ou seja, a lógica como fundamento e a matemática depois como teoria formal que aparece ali no desenvolvimento da ciência. No caso das ciências empíricas, as ciências acerca do real, as ciências que têm uma pretensão de descrever a realidade, nós vamos ter como exemplo clássico a física, né? Vamos pensar a astronomia, né? As proposições aí da astronomia dependem, digamos, de uma validação empírica para terem uma legitimidade. Então, química, biologia, né, são disciplinas que constituem as ciências empíricas. Vamos ficar nesses dois níveis nesta aula. Vamos pensar então que nós temos as ciências formais, matemática e lógica apenas, e as ciências empíricas, que são aquelas que vão ter a pretensão de descrever a realidade. Então eu vou começar aqui com uma citação Newton da Costa. As ciências formais se compõem das lógicas e das matemáticas. Nas ciências fatuais, ou ainda empíricas, incluem-se todas as demais. As primeiras, ciências puras, são, em princípio, independentes da experiência. As segundas, ao contrário, não prescindem da experiência. Nenhum matemático demonstra um teorema recorrendo a experimentos. Em contraposição, nenhum físico pode justificar intuitivamente suas teorias a priori. Fim da citação. Essa passagem aqui da Costa, isso é um conhecimento comum, né, que nós temos aí na história da filosofia. Podemos achar isso já em Kant, né? Kant já sabia que a esfera da matemática era essa esfera do conhecimento a priori, né? Então, essa taxonomia, digamos, essa distinção, né, entre as ciências formais e as ciências empíricas, ela está fundada em uma distinção um pouco mais básica, que é a distinção entre conhecimento a priori e conhecimento a priori, né? Porque o que vai, digamos, gerar as ciências formais
é exatamente o conhecimento a priori. Ao passo que aquilo que vai gerar as ciências empíricas é o conhecimento a posteriori. Então, se nós pegássemos esses dois conceitos, a priori e a posteriori, nós temos uma classificação quanto aos modos de conhecimento, né? E isso, claro, poderia também ser uma classificação que estabelece tipos de verdade. Verdades a priori e verdades a posteriori. Ou seja, proposições a priori e proposições a posteriori. Sobre isso, é claro, tem muita coisa na história da filosofia, eu estou fazendo aqui um recorte mais específico, né? Vamos ver aqui um famoso texto aqui, nesse famoso texto do Quine, que vocês já conhecem bem esse texto, né? É o texto, na verdade vocês conhecem bem o Quine, o texto aqui eu vou mencionar pela primeira vez na disciplina, o famoso Dois Dogmas do Empirismo. Bem no começo do texto, Dois Dogmas do Empirismo, Quine diz o seguinte, citação Quine: a divisão proposta por Kant entre verdades analíticas e verdades sintéticas prefigurava-se na distinção proposta por Hume entre relações de ideias e questões de fato, e na distinção proposta por Leibniz entre verdades de razão e verdades de fato. Leibniz falou das verdades de razão como verdadeiras em todos os mundos possíveis, deixando de lado o elemento pitoresco. Isso significa dizer que as verdades de razão são aquelas que não poderiam, em nenhum caso, ser falsas. No mesmo espírito, ouvimos definições dos enunciados analíticos como enunciados cujas negações são autocontraditórias. Mas essa definição tem pouco valor explicativo, pois a noção de autocontradição, no sentido bastante amplo requerido para essa noção de analiticidade, tem exatamente a mesma necessidade de clarificação que a de analiticidade, né? As duas noções são os dois lados de uma mesma e duvidosa moeda. Então essa ideia de verdade analítica e verdade sintética, né? Esse é um artigo do Quine clássico, pode ser que eu volte a ele aqui na disciplina. Essa distinção analítico e sintético, né? Conhecimento analítico, conhecimento sintético, ela está, de certo modo, associada a esse debate do conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Do mesmo modo, aquilo que nós estudamos lá em metafísica, as verdades necessárias, elas têm uma ligação com o conhecimento a priori. As verdades contingentes têm uma ligação com o conhecimento a posteriori. Então, há toda uma conexão conceitual aí, né? A priori, se a priori, então é analítico, por sua vez é necessário. A posteriori é sintético e depois contingente, digamos assim, né? Claro, a definição de juízos analíticos e juízos sintéticos, vamos deixar isso um pouquinho para lá agora e vamos nos concentrar aqui na questão do a priori. Esse tema do a priori aparece muito na Crítica da Razão Pura, né? Na Crítica da Razão Pura do Kant. A Crítica da Razão Pura do Kant, esse livro, é um livro super importante na história da filosofia. É um livro que funciona como uma espécie de ponto unificador. Todo mundo que vem antes da filosofia kantiana, todos os filósofos anteriores, chegam até Kant e depois tudo sai dali. Sai sobretudo aqui das críticas, né? Sobretudo dessa crítica em particular, a Crítica da Razão Pura. E aqui na Crítica da Razão Pura, nós temos a apresentação desse conceito de conhecimento a priori, conhecimento a posteriori. Então eu vou ler aqui algumas passagens da Crítica da Razão Pura que parecem ser relevantes, tá? Vamos ver o seguinte, olha só. Citação Kant: portanto, é pelo menos uma questão que requer uma investigação mais pormenorizada
e que não pode ser logo despachada devido aos ares que ostenta, a saber, se há um tal conhecimento independente da experiência e mesmo de todas as impressões dos sentidos. Tais conhecimentos denominam-se a priori e distinguem-se dos empíricos, que possuem suas fontes a posteriori, ou seja, na experiência. Fim da citação. Isso aqui é bem na introdução, a Einleitung, né? Bem na introdução da crítica da razão pura, tá? Já tem essa definição de conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Mais uma outra citação aqui, ainda bem no início do livro: no que se segue, citação Kant, no que se segue, portanto, conhecimentos a priori, entenderemos não os que ocorrem de modo independente desta ou daquela experiência, mas absolutamente independente de toda a experiência. A eles são contrapostos ou aqueles que são possíveis apenas a posteriori, isto é, por experiência. Dos conhecimentos a priori denominam-se puros aqueles aos quais nada de empírico está mesclado. Assim, por exemplo, a proposição cada mudança tem sua causa é uma proposição a priori, só que não pura, pois mudança é um conceito que só pode ser tirado da experiência. Aqui nesse livro, aqui nesse livro, o Kant vai nos mostrar como é possível conhecer, né, de certa forma, como é possível conhecer o real, as coisas, e quais são os limites, né, desse conhecimento. Então, para tramar essa categorização da realidade, né, essa categorização do conhecimento, como fazer o conhecimento ser possível, ele vai aqui escrever lá, são centenas de páginas, né? Então aqui tem muitos detalhes, é claro, eu não vou falar aqui das concepções do Kant, mas esse debate do a priori, do a posteriori, que é um debate vigente ainda hoje, tem suas origens aqui na crítica da razão pura, né? Basicamente é isso. Então mais uma citação aqui do Kant, compatível com aquela primeira citação do Da Costa. Citação Kant: a matemática dá-nos um esplêndido exemplo de quão longe conseguimos chegar no conhecimento a priori, independentemente da experiência. Na verdade, a matemática se ocupa com objetos e conhecimentos apenas na medida em que se deixam apresentar na intuição. Mas essa circunstância é facilmente descurada, porque mesmo tal intuição pode ser dada a priori, portanto dificilmente é distinguida de um simples conceito puro. Então aqui é um livro super importante na história da filosofia. É evidente que aqui da parte de epistemologia esse livro seria mencionado de forma que ele faça parte aí das ideias, né, que vocês têm sobre filosofia. Então aqui tem a questão das distinções dos juízos, né? Esse é um livro muito importante mesmo. Mas, voltando aqui, o conhecimento a priori, eu prefiro seguir e pensar isso de uma forma um pouco mais simples, que é a seguinte: nós vamos dizer de uma proposição, então, dada uma sentença, dada uma proposição, certo? Essa proposição pode ser verdadeira ou falsa, na lógica clássica, nós já sabemos disso. Então vamos pensar, o a priori, claro, originalmente é o conhecimento que é a priori, mas a verdade também é a priori, a proposição é a priori. Então quando uma proposição for verdadeira, essa verdade pode ser a priori. E ela a priori quando? Quando você tem acesso à verdade da proposição, independentemente de qualquer experiência. Isso que é, digamos, a proposição a priori, né? Então as ciências formais, como a matemática e a lógica, elas são formadas ali pelas proposições a priori. E a totalidade dessas proposições a priori, proposições verdadeiras, a priori,
essa totalidade monta o conhecimento a priori. Né? Então isso é que é interessante. Essa ideia de verdade a priori, né? Essa ideia está aqui no livro do Kripke também, né? O Kripke, fazendo um resumo do Kant, é assim que ele vai usar. Né? Citação, esse livro do Kripke é famoso, Name and Necessity, eu já falei sobre ele em algum momento da disciplina, mas olha só. Eu suponho, citação Kripke, eu suponho que a caracterização tradicional de Kant é mais ou menos a seguinte: verdades a priori são aquelas que podem ser conhecidas independentemente de qualquer experiência. Então é nesse sentido aqui que eu vou usar o a priori. Claro, a priori, todos esses sentidos são equivalentes. Né? Então, a proposição a priori, você falaria, qual seria o exemplo de uma proposição a priori? Uma proposição a priori, vamos pegar lá a parte de lógica. Quando você coloca lá, para todo x, x igual a x, você sabe que A igual a A, por exemplo, A igual a A é uma consequência dessa lei. É uma consequência dessa lei. Se é uma consequência dessa lei, isso significa que você não precisa ir lá e verificar, você não precisa olhar como estão os objetos na realidade para afirmar que A igual a A é uma verdade, a priori. A priori. Por quê? Porque você descobre isso independentemente da experiência. Princípio da não contradição. Não é o caso, parênteses, φ e não φ, formulado esquematicamente. Princípio da não contradição. Você sabe disso a priori que é verdade. É uma consequência das leis da lógica. Né? Inclusive ele próprio é uma dessas leis. É uma consequência da semântica da lógica proposicional. Então, o princípio da não contradição, eu não preciso olhar se chove no mundo para eu saber que o princípio da não contradição é verdadeiro no contexto da lógica clássica. Você vai lá e faz a tabela verdade. Você não precisou olhar o mundo. Aí você fala, mas eu tive que fazer a tabela verdade. Logo eu tive que ir ao mundo. Não, nesse sentido tudo seria a posteriori, mas não é aí que a gente tem que chegar. Né? Senão tudo seria a posteriori. Claro, lá quando você vai lá demonstrar o teorema fundamental da aritmética, você vai ter que ir lá no mundo, vai ter que pegar o papel, vai ter que fazer lá a demonstração. Isso não significa que virou a posteriori. O a priori significa que você consegue descobrir a verdade independentemente da experiência. Ou seja, você não precisa olhar o real para validar a verdade. Então, quando eu pego lá uma lei, todo o planeta, uma lei física, digamos, uma lei, digamos, do sistema solar, uma lei de Kepler para o sistema solar, todo o planeta tem órbita elíptica. Tá? Bom, isso aí, você não demonstra isso a priori. Você não demonstra isso a priori. Você vai ter que ir lá fazer uma verificação, vai ter que avaliar se de fato é assim no mundo. Né? Se eu te falasse, olha, existe tal vacina para o coronavírus. Isso aí você também não vai conseguir fazer uma demonstração que aquilo é uma vacina. Aquilo lá tem que ser feito por experimentos, por observação, laboratório, verificação. Né? Então, a ideia que separa, lá no início da aula, o da Costa falando, olha, ciências formais, lógica e matemática, ciências empíricas, essas outras, é esse tipo de conhecimento básico entre o a priori e o a posteriori. Então, uma sentença a priori é aquela cuja verdade você tem acesso independentemente do mundo. Ao passo que as verdades a posteriori, você só vai ter acesso pela experiência. Se eu te falasse, Brasília é a capital do Brasil, você sabe isso historicamente. Você não tem uma demonstração desse fato. Então, é o tipo de justificação que vai fazer tal sentença
ser a priori ou não, né? Ser a priori ou não, tá? Do mesmo modo, a posteriori. Então, se pensássemos que a esfera do a priori é a esfera daquilo que pode ser, daquela verdade que pode ser acessada independentemente de qualquer experiência possível, então é claro, a matemática e a lógica classificam e estabelecem, estão aí formando as ciências formais, né? Construindo as ciências formais. Do outro lado, a posteriori é aquilo que você precisa do mundo para validar, né? A validação do conhecimento a posteriori é feita por via das proposições a priori, que por sua vez depende da justificação a posteriori. A justificação a posteriori é aquela mundana, tá? É a justificação que você precisa ir até o real para validar a verdade de uma determinada proposição.